Esse avião não caiu por falha mecânica, não caiu por mau tempo, não caiu por defeito estrutural. Ele caiu porque um número foi interpretado errado e ninguém interrompeu a cadeia de erros a tempo. O voo Varig 254 é um dos acidentes mais didáticos da história da aviação brasileira. E hoje, a gente vai entender o que realmente aconteceu, segundo o relatório oficial, e o que isso ensina para a formação de pilotos no Brasil. Em 3 de setembro de 1989, o voo Varig 254 partiu de São Luís, no Maranhão, com destino a Belém, no Pará. A aeronave era um Boeing 737-200, um avião muito popular na época, com uma tripulação considerada experiente e em perfeitas condições de aeronavegabilidade. Era um voo curto, doméstico, um daqueles que se faz quase no automático. Segundo o relatório final do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, não havia nenhuma falha técnica relevante registrada antes do acidente. Tudo estava dentro dos conformes para mais uma operação rotineira da Varig. A tripulação estava descansada, o tempo estava bom e o avião pronto para voo. Mas, em algum momento, entre o planejamento e a execução, algo muito simples deu muito errado. Para o voo 254, o plano indicava um rumo de 0,27 graus, 0,27. Importante frisar. Isso não foi um erro de equipamento, não foi um computador de bordo que falhou ou um instrumento que quebrou. A confusão entre 0,27 e 270 deu início a uma sequência de eventos que terminaria de forma trágica. E é aí que o caso se torna ainda mais emblemático. Mesmo voando na direção errada, o voo continuou. O relatório aponta vários indícios que deveriam ter acionado um alerta na tripulação, sinais de que algo estava seriamente fora do lugar. Primeiro, o tempo de voo. Um voo de São Luís para Belém era curto, mas eles continuaram voando por muito mais tempo do que o previsto, sem chegar a lugar algum. Segundo, a ausência de referências visuais e de rádio. Eles deveriam sobrevoar cidades, rios conhecidos e captar sinais de rádio de Belém. Mas nada disso aconteceu. E terceiro, a inconsistência clara entre a posição que eles achavam que estavam e a realidade. Mas, por uma combinação de fatores, esses sinais não foram corretamente reconhecidos ou valorizados a tempo. Aqui, a investigação aponta para um ponto crítico, um termo muito usado na aviação: deficiência na consciência situacional e no monitoramento contínuo da navegação. Em outras palavras, a tripulação perdeu a noção de onde realmente estava e não executou os procedimentos de verificação para corrigir isso. Com um avião completamente fora de rota, voando sobre a imensidão da floresta, outro problema começou a se tornar crítico: o combustível. O Boeing 737 não foi projetado para voar indefinidamente. Voar por mais tempo e para mais longe do que o planejado significa queimar mais querosene de aviação. A comunicação com o controle de tráfego aéreo, declarando emergência, ocorreu tarde demais.
Em um esforço final e desesperado, a tripulação tentou realizar um pouso forçado em uma clareira na mata, já no norte do Mato Grosso, a centenas de quilômetros do seu destino. Mas também houve vítimas fatais. E tudo isso aconteceu em um avião perfeitamente funcional, sem nenhuma falha estrutural, sem enfrentar mau tempo e sem qualquer problema mecânico relevante. Apenas por seguir o rumo errado. A conclusão do relatório final do CENIPA é clara e direta, e é por isso que esse acidente é tão estudado. A causa não foi um único erro, mas uma cadeia de fatores humanos e operacionais. Primeiro, o erro de interpretação do rumo no plano de voo. Segundo, a ausência de uma checagem cruzada eficaz, onde um piloto verifica o trabalho do outro para evitar exatamente esse tipo de engano. Terceiro, uma navegação deficiente, baseada em suposições, e não em fatos e dados concretos. Quarto, a falha no monitoramento contínuo da posição da aeronave. E quinto, o atraso fatal na tomada de decisão, quando a emergência já estava instalada. Nenhum desses fatores, isoladamente, teria derrubado o avião, mas quando eles se somaram um após o outro, sem que ninguém interrompesse a corrente, o resultado foi fatal. Então, o que um acidente de 1989 ensina para a pilotagem no Brasil de hoje? Muita coisa. Ele deixa lições muito claras e que são marteladas na cabeça de todo piloto em formação. A primeira é que navegação não é só seguir um instrumento ou um número no papel. É um processo ativo de conferir, comparar, duvidar e questionar constantemente. O rumo que você segue, a sua proa, a radial que você intercepta e o tempo de voo precisam fazer sentido juntos. O tempo todo. Se uma dessas coisas não bate, você para, checa e não prossegue, até entender o que está errado. E talvez a lição mais importante de todas, reconhecer cedo que algo está errado salva vidas. Não existe vergonha em admitir um erro na cabine de comando, em pedir ajuda ou em dizer estamos perdidos. O verdadeiro risco está em insistir no erro, em deixar o orgulho ou a complacência guiarem suas ações. O voo Varig 254 não caiu por azar. Ele caiu porque um erro simples, humano e compreensível não foi interrompido a tempo. Na aviação, a segurança não está em nunca errar, porque somos humanos e erros acontecem. É por isso que estudar casos como esse, entendendo a sequência de falhas humanas e operacionais, ainda salva vidas hoje. Se você é piloto, estudante de aviação ou simplesmente um entusiasta, esse acidente precisa estar na sua base de estudos. Inscreva-se e voe com mais conhecimento!